O meu atraso aí, eu saí de casa crente que o horário estava marcado, era 8h30 a primeira chamada e 9 horas a segunda, tá? Então me desculpem, vou tentar ser o mais breve possível assim, vamos lá. Só para adiantar uma situação assim, as alterações foram pequenas, tá? Então mantém basicamente a mesma estrutura do estatuto anterior. É claro que aqui tem algumas mudanças que vocês vão observar. Eu vou tentar fazer a leitura o mais rápido possível, porque pode ser que surjam dúvidas, tá? Então a minha ideia também, além de fazer a leitura, é eventualmente tirar alguma dúvida. Então bora ler o estatuto aqui. Bom, Estatuto Social da Associação Direito de Morar Melhor, denominação, sede, finalidade e duração. Artigo 1º. Associação do Direito de Morar Melhor, neste estatuto designada simplesmente como associação ou ADM-M, fundada em data de 1º de maio de 2016, com sede e foro na rua Alvinópolis, número 140, Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco, Carapicuíba, São Paulo, tem o CEP. É uma associação de direito privado constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo, educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos que a ela se dirijam, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa. São prerrogativas da associação. Artigo 2º. No desenvolvimento de suas atividades, a associação observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, com as seguintes prerrogativas: lutar e defender o direito constitucional de moradia digna para todos, sem qualquer distinção; defender e propagar o espírito de solidariedade, melhoria da qualidade de vida e acesso aos órgãos estatais; promover, estimular, buscar, lutar e defender a melhoria constante da educação, saúde, saneamento, emprego, renda, transporte, cultura, lazer, esporte, segurança pública e demais temas atinentes à dignidade da pessoa humana; promover em sua sede social, sempre que conveniente ou possível, o debate político, palestras, audiências públicas, sem qualquer distinção de sigla ou ideologia partidária, sobre assuntos correlatos ao direito de moradia, educação, emprego, cultura, lazer, entre outros assuntos de interesse dos associados; estimular e apoiar a defesa dos interesses comunitários, fomentando o desenvolvimento do espírito associativo, buscando e oferecendo subsídios sempre que possível, com recursos técnicos, materiais e humanos; proporcionar a ampliação da organização comunitária dentro de suas áreas de atuação, prioritariamente na população carente, auxiliando o atendimento pelo poder público; assessorar seus membros associados no encaminhamento de suas demandas ao poder público municipal, estadual e federal; ministrar cursos de capacitação e qualificação profissional, através de parcerias com escolas, universidades e demais entidades de ensino, ou através da contratação de professores e profissionais qualificados; manter creche própria, através de convênio com o poder público e supervisão dos demais órgãos de controle e fiscalização, para atender as famílias dos associados e residentes na comunidade; encaminhar as demandas coletivas, quando essas forem aprovadas pela diretoria executiva ou Assembleia Geral, aos órgãos competentes em qualquer esfera; estimular, elaborar, defender e encaminhar projetos que contemplem o desenvolvimento sustentável, meio ambiente, direitos humanos, moradia, geração de renda, que atenda aos interesses da comunidade e dos associados; manifestar publicamente posicionamento sobre assuntos de interesse da associação e de seus membros; captar recursos financeiros públicos e privados para a confecção e elaboração de projetos de interesse da associação, privando sempre pela valorização dos recursos humanos da própria comunidade, bem como os que contemplem a formação e capacitação de seus associados; cumprir e respeitar as legislações
que garantam os direitos humanos, direitos das crianças e adolescentes, direitos dos idosos, direitos das mulheres e direitos das minorias sociais. Atuar de forma contínua na defesa dos direitos de moradia para todos em todo o âmbito nacional. Representar seus associados junto ao poder público, organismos e instituições internacionais, podendo em nome destes celebrar convênios ou contratos que visem produzir moradias populares em regime de mutirão, em autogestão, autoconstrução ou qualquer outra forma construtiva que traga melhoria das condições habitacionais de seus associados. Programas de infraestrutura de saneamento básico, bem como as melhorias urbanas. Representar seus associados através de seu presidente diretamente junto às autoridades e órgãos públicos municipais, estaduais e federais, bem como diante de qualquer autarquia ou entidades privadas, promovendo em juízo ou fora dele as ações e medidas que se tornem necessárias conforme legislação vigente. Parágrafo 1º. Para cumprir suas finalidades sociais, a associação se organizará em tantas unidades quanto se fizerem necessárias, em todo o território nacional, as quais funcionarão mediante as delegações expressas da matriz e se regerão pelas disposições contidas nesse estatuto, aprovado pela Assembleia Geral. No desenvolvimento de suas atividades, a associação observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência. A associação se dedicará às suas atividades através de seus administradores e associados e adotará práticas de gestão administrativa suficientes para coibir a obtenção de forma individual ou coletiva de benefícios ou vantagens ilícitas, de qualquer forma, em decorrência da participação nos processos decisórios, e suas rendas serão integralmente aplicadas em território nacional na consecução e no desenvolvimento de seus objetivos sociais. Da Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o órgão máximo e soberano da associação e será constituído pelos seus associados em pleno gozo de seus direitos. Reunir-se-á na segunda quinzena de janeiro para tomar conhecimento das ações da diretoria executiva e, extraordinariamente, quando devidamente convocada, constituirá em primeira convocação com a maioria absoluta dos associados e em segunda convocação, meia hora após a primeira, com qualquer número, deliberando pela maioria simples dos votos dos presentes, salvo nos casos previstos neste estatuto, tendo as seguintes prerrogativas: fiscalizar os membros da associação na consecução de seus objetivos, eleger e destituir os administradores, deliberar sobre a previsão orçamentária e a prestação de contas, estabelecer o valor das mensalidades dos associados, deliberar quanto à compra e venda de bens da associação, alterar no todo ou em parte o presente estatuto, deliberar quanto à dissolução da associação, decidir em última instância sobre todo e qualquer assunto de interesse social, bem como sobre os casos omissos no presente estatuto. Parágrafo 1º. Assembleia Geral poderão ser ordinárias ou extraordinárias e serão convocadas pelo presidente ou por um dos associados mediante edital fixado na sede da associação ou por meio digital, com antecedência mínima de 10 dias de sua realização, onde constará local, dia, mês, ano, hora da primeira e segunda chamada, com intervalo mínimo de 30 minutos, ordem do dia e o nome de quem convocou. Parágrafo 2º. Quando a Assembleia Geral for convocada pelos associados, deverá o presidente convocá-la no prazo de 3 dias, contados da data da entrega do requerimento, que deverá ser encaminhado ao presidente através de notificação extrajudicial. Se o presidente não convocar a Assembleia, aqueles que deliberaram por sua realização farão a convocação. Parágrafo 3º. Serão tomadas por escrutínio secreto as deliberações que envolvam eleições da diretoria e conselho fiscal e o julgamento dos atos da diretoria quanto à aplicação de penalidades. Dos associados. Os associados serão divididos na seguinte categoria: associados fundadores,
são aqueles que ajudaram na fundação da associação e que são relacionados em folha anexa no registro da ata de fundação. Associados beneméritos, os que contribuem com donativos e doações. Associados contribuintes, as pessoas físicas ou jurídicas que contribuem mensalmente com a quantia fixada pela Assembleia Geral. A admissão do associado. Poderão filiar-se somente pessoas maiores de 18 anos ou maiores de 16 anos e menores de 18, legalmente autorizadas, independentes de classe social, nacionalidade, sexo, cor, crença religiosa, ou para seu ingresso, o interessado deverá preencher uma ficha de inscrição na Secretaria da entidade, que a submeterá à diretoria executiva e, uma vez aprovada, terá seu nome imediatamente lançado no livro de associados, com a indicação de seu número de matrícula e categoria a qual pertence, devendo o interessado apresentar cédula de identidade ou documento equivalente. No caso de menor de 18 anos, autorização dos pais e seus responsáveis legais. Concordar com o presente estatuto e os princípios neles definidos. Ter idoneidade moral e reputação ilibada. Caso seja associado contribuinte, assumir o compromisso de honrar pontualmente com as contribuições associativas. Deveres dos associados. São deveres dos associados cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, respeitar e cumprir as decisões da Assembleia Geral, velar pelo bom nome da associação, defender o patrimônio e os interesses da associação, comparecer por ocasião das eleições, votar por ocasião das eleições, denunciar qualquer irregularidade verificada dentro da associação para que a Assembleia Geral tome providência. É dever do associado contribuinte honrar pontualmente com as contribuições associativas. Direitos dos associados. São direitos dos associados, estando quites com suas obrigações sociais, votar e ser votado para qualquer cargo da diretoria executiva ou do Conselho Fiscal, na forma prevista no Estatuto. Usufruir os benefícios oferecidos pela associação na forma prevista no Estatuto. Recorrer à Assembleia Geral contra qualquer ato da diretoria ou do Conselho Fiscal. Da demissão do associado. É direito do associado demitir do quadro social quando julgar necessário, protocolando seu pedido junto à Secretaria da Associação, desde que não esteja em débito com suas obrigações associativas. Da exclusão do associado. A perda da qualidade de associado será determinada pela diretoria executiva, sendo admissível somente havendo justa causa, assim reconhecida, em procedimento disciplinar, em que fique assegurado o direito da ampla defesa quando ficar comprovada a ocorrência de violação do Estatuto, difamação da associação, de seus diretores, membros e de seus associados, atividades contrárias às decisões da Assembleia Geral, desvio de bons costumes, conduta duvidosa, mediante a prática de ilícitos ou imorais, falta de pagamento por parte dos associados contribuintes de 3 parcelas consecutivas das contribuições associativas. Uma aguinha aqui. Parágrafo 1º. Definida a justa causa, o associado será devidamente notificado dos fatos a ele imputados através de notificação extrajudicial para que apresente sua defesa prévia no prazo de 20 dias a contar do recebimento da comunicação. Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, independentemente da apresentação de defesa, a representação será decidida em reunião extraordinária da diretoria executiva, por maioria simples de votos dos diretores presentes. Parágrafo 3º. Aplicada a pena de exclusão, caberá recurso por parte do associado excluído à Assembleia Geral, o qual deverá, no prazo de 30 dias contados da decisão da sua exclusão, através de notificação extrajudicial, manifestar a intenção de ver a decisão da diretoria executiva ser objeto de deliberação, em última instância, por parte da Assembleia Geral.
Uma vez excluído, qualquer que seja o motivo, não terá o associado o direito de pleitear indenização ou compensação de qualquer natureza, seja a que título for. O associado excluído por falta de pagamento poderá ser readmitido mediante o pagamento de seu débito junto à tesouraria da associação. As penas serão aplicadas pela diretoria executiva e poderão constituir-se em advertência por escrito, suspensão de 30 dias até 1 ano e eliminação do quadro social dos órgãos administrativos da instituição. São órgãos da associação, diretoria executiva e conselho fiscal. A diretoria executiva da associação será constituída por 6 membros, os quais ocuparão os cargos de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiros. A diretoria reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando convocada pelo presidente ou pela maioria de seus membros. Compete à diretoria executiva dirigir a associação de acordo com o presente estatuto e administrar o patrimônio social, cumprir e fazer cumprir o presente estatuto e as decisões da Assembleia Geral, promover e incentivar a criação de comissões com a função de desenvolver cursos profissionalizantes e atividades culturais, representar e defender os interesses de seus associados, elaborar o orçamento anual, apresentar à Assembleia Geral na reunião anual o relatório de sua gestão e prestar contas referentes ao exercício anterior, admitir pedido de inscrição de associados, acatar pedido de demissão voluntária de associados. As decisões da diretoria deverão ser tomadas por maioria de votos, devendo estar presentes na reunião a maioria absoluta de seus membros, cabendo ao presidente, em caso de empate, o voto de paridade. Compete ao presidente representar a associação ativa e passivamente perante os órgãos públicos, judiciais e extrajudiciais, podendo delegar poderes e constituir procuradores e advogados para o fim de julgar necessário, convocar e presidir as reuniões da diretoria executiva, convocar e presidir as assembleias ordinárias e extraordinárias, abrir e manter movimentações em contas bancárias, organizar relatório contendo o balanço do exercício financeiro e os principais eventos do ano anterior, apresentando à Assembleia Geral Ordinária. Contratar funcionários ou auxiliares especializados, fixando seus vencimentos, podendo licenciá-los, suspendê-los ou demiti-los. Criar departamentos patrimoniais, culturais, sociais, de saúde e outros, se julgar necessário, ao cumprimento das finalidades sociais, nomeando e destituindo os respectivos responsáveis. Compete ao vice-presidente auxiliar o presidente e substituí-lo legalmente em suas faltas e impedimentos, assumindo o cargo em caso de vacância. Compete ao primeiro secretário redigir e manter em dia transcrição das atas das Assembleias Gerais, das reuniões da diretoria executiva, redigir a correspondência da associação, manter sob sua guarda o arquivo da associação, dirigir e supervisionar todos os trabalhos da secretaria. Compete ao segundo secretário auxiliar e substituir o primeiro secretário em suas faltas e impedimentos, assumir o cargo em caso de vacância. Compete ao primeiro tesoureiro acompanhar as movimentações bancárias realizadas pela presidência, bem como contabilizar os valores em espécie da associação, podendo orientar sobre eventuais aplicações ouvida a diretoria executiva. Assinar em conjunto com o presidente os documentos contábeis da associação, efetuar os pagamentos de pequenos valores autorizados pelo presidente e recebimentos devidos à associação. Supervisionar o trabalho da tesouraria e da contabilidade. Apresentar ao Conselho Fiscal os balancetes semestrais e o balanço anual. Elaborar anualmente a relação dos bens da associação, apresentando quando solicitado à Assembleia Geral. Compete ao segundo tesoureiro auxiliar e substituir o primeiro tesoureiro em suas faltas e impedimentos, assumindo o cargo em caso de vacância.
do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal será composto por um presidente e 3 membros titulares e 3 membros suplentes, e tem por objetivo indelegável fiscalizar e dar parecer sobre todos os atos da diretoria executiva da associação, bem como as seguintes atribuições: examinar os livros de escrituração da associação, opinar e dar pareceres sobre os balanços e relatórios financeiros e contábeis, submetendo-os à Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, acompanhar os trabalhos de eventuais auditores externos independentes, requerer a convocação extraordinariamente à Assembleia Geral e à diretoria executiva, finalizar o cumprimento das determinações da diretoria executiva e das decisões da Assembleia Geral. O presidente do Conselho Fiscal terá como função específica presidir as reuniões do Conselho Fiscal e representar os conselheiros fiscais. O Conselho Fiscal irá se reunir ordinariamente uma vez por ano, na segunda quinzena de janeiro, em sua maioria absoluta, e extraordinariamente sempre que convocada por seu presidente, o presidente da diretoria ou pela maioria simples de seus membros. Aqui, gente, só para adiantar, tem uma alteração, tá? Que eu fiz uma alteração com relação ao mandato, que é uma proposta para vocês aprovarem ou não, com relação ao tempo de mandato. Atualmente são 3 anos, mas eu acho que é conveniente a gente manter um mandato semelhante aos cargos eletivos, como, por exemplo, de vereador, deputado, prefeito, etc. Tá? Então é uma proposta que está aqui para ser apreciada. As eleições para a diretoria executiva e conselho fiscal irão se realizar conjuntamente, de 4 em 4 anos, por chapa completa de candidatos apresentadas ao crivo da Assembleia Geral, podendo seus membros serem reeleitos. As eleições deverão ocorrer no mês de agosto de cada quadriênio, salvo se antecipada por decisão de Assembleia Geral, através de quórum simples. A perda da qualidade de membro da diretoria executiva ou conselho fiscal será determinada pela Assembleia Geral, sendo admissível somente havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar quando ficar comprovado. Um outro adendo, quando eu falo aqui pela terceira vez de procedimento disciplinar, o procedimento disciplinar ele vai ser ainda colocado no regimento interno, porque além do estatuto, é correto que a associação tenha um regimento interno para discutir coisas menores, tá? A perda do mandato, ela vai ocorrer, tá? Por malversação ou dilapidação do patrimônio social, grave violação do estatuto, abandono do cargo, assim considerada a ausência não justificada em 3 reuniões ordinárias consecutivas, sem expressa comunicação dos motivos da ausência à Secretaria da Associação, aceitação de cargo ou função incompatível com o exercício do cargo que exerce na associação. Definida a justa causa, o diretor ou conselheiro será comunicado através de notificação extrajudicial dos fatos a ele imputados, para que apresente sua defesa à diretoria executiva no prazo de 20 dias, contado do recebimento da comunicação. Após o decurso de prazo descrito no parágrafo anterior, independentemente da apresentação de defesa, a representação será submetida à Assembleia Geral Extraordinária, devidamente convocada para esse fim, composta de associados contribuintes em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3 dos presentes, sendo em primeira chamada com a maioria absoluta dos associados, e em segunda chamada, 1 hora após a primeira, com qualquer número de associados, onde será garantido o amplo direito de defesa. Da renúncia. Em caso de renúncia de qualquer membro da diretoria executiva ou do conselho fiscal, o cargo será preenchido por seu substituto legal. O pedido de renúncia se dará por escrito, devendo ser protocolado na Secretaria da Associação. O renunciante deverá ser substituído na forma prevista nesse estatuto
em reunião da diretoria no prazo máximo de 30 dias, contado da data do protocolo. Não havendo substituto legal, deverá ser convocada a Assembleia Geral para a eleição de novo membro que assumirá o cargo até a conclusão do mandato. Ocorrendo renúncia coletiva da diretoria e Conselho Fiscal, o presidente renunciante, qualquer membro da diretoria executiva ou, em último caso, um quinto dos associados, poderá convocar a Assembleia Geral Extraordinária, que elegerá uma comissão provisória composta por 5 membros, que administrará a entidade e fará realizar novas eleições no prazo máximo de 60 dias, contados da data de realização da referida Assembleia. Os diretores e conselheiros eleitos nestas comissões complementarão o mandato dos renunciantes. Da remuneração. A remuneração, ela era prevista no outro estatuto, no artigo 45, tá? Os membros da diretoria executiva e do Conselho Fiscal não perceberão remuneração de qualquer espécie ou natureza pelas atividades exercidas na associação, salvo na seguinte hipótese, tá? Então, para jus ao recebimento de ajuda de custo, o diretor que exerça a sua função em período integral, desde que autorizado pela Assembleia Geral. Também tem o inciso 2, reembolso de despesas decorrentes de diligências, viagens, alimentação, quando em atividades de representação da associação, quando aprovadas e autorizadas pelo Conselho Fiscal. Esse parágrafo aqui, vou só fazer uma pequena observação, ele é importante porque é justamente derivado daquela Assembleia anterior, que, por exemplo, foi autorizada pela Assembleia a remuneração do presidente. Então aqui nós estamos basicamente atendendo aquela demanda que foi proposta na Assembleia que autorizou essa remuneração, tá? Da responsabilidade dos membros. Os associados, mesmo que investidos na condição de membro da diretoria executiva e Conselho Fiscal, não responde nem mesmo subsidiariamente pelos encargos e obrigações sociais da associação. Do patrimônio social. O patrimônio da associação será constituído e mantido por contribuições mensais dos associados contribuintes, doações, legados, bens, direitos e valores adquiridos e suas possíveis rendas, e ainda pela arrecadação dos valores obtidos através da realização de festas, locação do espaço da sede e outros eventos, desde que revertidos totalmente em benefício da associação, aluguéis de imóveis e juros de títulos ou depósitos, da venda e alienação de bens. Os bens móveis e imóveis poderão ser alienados mediante prévia autorização da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, devendo o valor apurado ser integralmente aplicado no desenvolvimento das atividades sociais ou no aumento do patrimônio social da associação. Da reforma estatutária. O presente estatuto poderá ser reformado no todo ou em parte a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, composta de associados contribuintes em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3 dos presentes, sendo em primeira chamada com a maioria absoluta dos associados e em segunda chamada 1 hora após a primeira, com qualquer número de associados. Da dissolução da associação, ela poderá ocorrer a qualquer tempo, uma vez constatada a impossibilidade da sua sobrevivência face à impossibilidade da manutenção de seus objetivos sociais, ou desvirtuamento de suas finalidades estatutárias, ou ainda por carência de recursos financeiros e humanos, mediante deliberação de Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, composta de associados contribuintes em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3 dos presentes,
sendo em primeira chamada com a totalidade dos associados e em segunda chamada, 1 hora após a primeira, com a presença de no mínimo 1/3 dos associados. Vocês percebem que o principal impasse que existe aqui é para dissolver, para acabar com a associação. Então o quórum é um quórum qualificado. Havendo uma quantidade total dos associados, tem que 2/3 concordar que a associação seja dissolvida. E não havendo em primeira chamada o total do quórum, em segunda chamada tem que haver no mínimo 1/3 dos membros, tem que concordar para dissolver, para acabar com a associação. Em caso de dissolução da associação, liquidado o passivo dos bens, os bens remanescentes serão destinados para outra entidade assistencial congênere, com personalidade jurídica comprovada, sede e atividade preponderantemente nessa comarca e devidamente registrada nos órgãos públicos competentes. Acabando, a última coisa. Do exercício social. O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaborados os demonstrativos financeiros da entidade de conformidade com as disposições legais. A associação não distribui lucros, bonificações ou vantagens a qualquer título para dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma ou pretexto, devendo suas rendas serem aplicadas exclusivamente no território nacional. Das omissões, os casos omissos no presente estatuto serão resolvidos pela diretoria executiva ad referendo na Assembleia Geral, elegendo desde já o foro da comarca de Carapicuíba para dirimir demais questões oriundas do presente estatuto. Carapicuíba, 24 de agosto de 2023. Luiz Tuga, presidente. Leandro Odilon de Brito, advogado. Tá? Bom, deixa eu só, antes de eu abrir para perguntas, tomar uma aguinha aqui rapidinho. Antes de abrir para perguntas, só uma questãozinha que eu queria colocar, tá? Eu não sei se vocês observaram que, embora exista a diretoria executiva, tá? Quem vai ter mais poder do que a diretoria executiva será a Assembleia Geral, que são basicamente vocês, tá? Então, vocês, em qualquer situação, sempre terão mais poder nos termos do estatuto, tá? Até mesmo contra as decisões da diretoria e até mesmo com relação a também as decisões do Conselho Fiscal. Então a Assembleia Geral, ela é soberana para decidir os destinos da associação. É claro que em casos extremos, quando ela é convocada para essa finalidade. Agora, não havendo a necessidade de convocar uma Assembleia Geral, seja ela extraordinária ou ordinária, para resolver qualquer questão, aí sim, a diretoria tem autonomia para continuar o trabalho que eles estão fazendo, né? E vão ser fiscalizados pelo Conselho Fiscal, que o Adriano é o presidente, tem mais um pessoal que eu não lembro de cabeça aqui, os cargos ali. E acima de tudo, mais uma vez, pelos próprios associados. Aí não se fala mais em assembleia. Então qualquer associado tem o poder de fiscalizar quando perceber alguma coisa errada. Então vamos supor, o Luiz é corintiano, ele cisma de querer pintar o símbolo do Corinthians na parede. Para quem é corintiano, bacana, mas para quem não é, não vai gostar. E outro, vai gastar dinheiro com uma coisa que não tem nada a ver. Então qualquer membro pode chegar e falar, não, está errado isso aí. Agora se ele falar, não, isso aí foi decidido, por exemplo, pela Assembleia ou pela diretoria, daí é um outro momento de recurso. Aí cabe a convocação de uma Assembleia Geral para derrubar a decisão que foi tomada. Tá? Então, o que eu tenho para dizer basicamente isso, desculpem aí a demora na fala, uma fala chata, cansativa, que é a leitura, mas o que eu tenho para apresentar isso. Tá? E se alguém tiver alguma dúvida, alguém tem alguma dúvida? Não, né? Bom, então é isso aí, agradeço muito a atenção de vocês, tá? Muito obrigado.